Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.3, exercício número 22. Vamos anunciado. Calcule a integral. Integral de 0 a 1 da raiz quadrada de x quadrado mais 1 dx. Bom, para fazer a integral dessa função, temos que perceber aqui que a única função dada é uma função aí com uma expressão de um radical. E quando temos a expressão apenas de um radical para fazer a integração, a gente utiliza da substituição trigonométrica. Que nesse caso, a gente tem a expressão, né, radical do tipo raiz quadrada de um x ao quadrado mais um a ao quadrado. Essa expressão a gente vai utilizar a substituição do tipo x igual a vezes tangente de θ, sendo que essa variável θ tem uma restrição que tem que ser aí maior que π sobre 2 e menor que π sobre 2. Essa restrição é imposta para assegurar que a função aí define uma substituição de uma função injetora, tá? Se a função aí não for injetora, não vale a substituição. Então, esse intervalo é para assegurar que a função tangente de θ seja uma função injetora, e aí a substituição pode ser aí realizada. E, além disso, a gente vai utilizar a identidade, né, para fazer a substituição que aparece aí no meio, que é que a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ, tá? Então, para resolver aí essa integral, a gente vai utilizar aí essa substituição trigonométrica, tá? A relação aqui da substituição trigonométrica vem de um triângulo retângulo que a gente pode representar aqui, tá? Fazendo aí o triângulo retângulo. A substituição é pegando aqui um ângulo θ, tá? A gente tem que a substituição é x igual a tangente de θ, ou seja, x sobre a da tangente de θ. A tangente de θ é o cateto oposto, que seria o x. Nesse caso aqui, o nosso a aqui vale a quadrado igual a 1, ou seja, o a vale 1. Então, seria o cateto aí adjacente. E a hipotenusa do triângulo retângulo vale a expressão, que é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado dá 1, dentro da raiz quadrada. Então, essa é a relação trigonométrica que a gente está estabelecendo, aplicando ali a substituição. Então, a gente tem aí que x é igual a 1 tangente de θ. Então, a gente vai trocar o x por tangente de θ. Mas temos que trocar também o diferencial dx. Então, deriva desse lado, derivada de x dá dx. Derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ, que multiplica o diferencial de θ. Só que aqui é uma integral aí definida, ou seja, tem limites de integração, que são os limites para o x, de 0 a 1. Então, eu vou fazer, quando o x é igual a 0, a gente vai ter, isolando o θ aqui nessa substituição que a gente aplicou, vai ficar que θ é igual, passa o tangente para lá, como arctangente de x, né? Que vai ficar x dividido por 1. Nesse caso, o x é 0. O arctangente de 0, ou seja, o ângulo cuja tangente dá 0, é 0. E quando o x for igual ao limite superior, que é 1, a gente vai ter que o θ é igual aí ao arctangente
de 1, ou seja, o ângulo cuja tangente dá 1 é 45, que é π sobre 4. Então, aplicando aí a substituição, a nossa integral vai ficar integral, os limites vai ficar de 0 até π sobre 4, uma integral definida. Aí a gente vai ter a raiz quadrada, aqui onde era a variável x, vamos colocar a tangente de θ, fica tangente de θ elevado ao quadrado, mais 1, vezes o diferencial dx, que a gente tem aí, que é a secante ao quadrado de θ dθ. Bom, agora vem a hora de utilizar a identidade, ó. Tangente de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então, todo esse termo aqui eu posso trocar pela secante ao quadrado de θ. E aí eu vou simplificar a raiz com o termo ao quadrado. A gente vai ficar aí com a integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ter secante de θ vezes secante ao quadrado de θ, que fica secante ao cubo de θ dθ, tá? E aí, para fazer essa integral aqui, a gente tem que utilizar a integral por partes, tá? Então, eu vou fazer essa integral de forma indefinida e depois a gente coloca o resultado aqui e aplica os limites de integração, tá? Então, eu vou fazer a integral aí de forma indefinida da secante ao cubo de θ dθ. Primeira coisa que para fazer integral por partes, a gente vai reescrever do jeito que estava aqui em cima. A gente vai escrever integral, aí vamos deixar um termo da secante de θ e separar um termo da secante ao quadrado de θ. Isso tudo dθ. Agora, aplicando aí a regra de integral por partes, a gente vai chamar esse termo aqui de u, tá? E esse termo restante de dv. Essa função a gente sabe que é mais fácil de derivar, e essa função a gente tem a primitiva, a integral da secante ao quadrado, é a tangente. Como as duas funções são trigonométricas, para resolver essa integral por partes, a gente vai ter que usar a regrinha do looping. Ou seja, aqui na hora que aplicar a integral por partes, vai aparecer novamente um termo da secante ao cubo. Então, eu tenho que utilizar essa igualdade para poder resolver essa integral. Então, aplicando aí, a gente vai ter que é u igual a secante de θ, aí deriva dos dois lados. du é igual a derivada da secante, é a secante de θ, vezes a tangente de θ. Deriva em relação a θ, multiplica por dθ. Aí a gente tem que dv é igual a secante ao quadrado de θ dθ. Integra dv dá v, e a integral da secante ao quadrado fica a tangente de θ. Então, reescrevendo aí, a gente vai ter que a integral da secante ao cubo de θ dθ é igual, aí vai ficar u vezes v, u é secante de θ, vezes v, que é tangente de θ, menos a integral de v, que é a tangente de θ, du. E o du é a secante de θ, vezes tangente de θ dθ. E arrumando aí, a gente vai poder escrever integral da secante ao cubo de θ dθ é igual a secante de θ vezes tangente de θ, menos, aqui vamos ter tangente de θ vezes tangente de θ, que é tangente ao quadrado de θ. Então, vai ficar integral, vou escrever secante de θ. Esse termo aqui da tangente ao quadrado, eu vou usar a identidade. Se eu isolar a tangente ao quadrado aqui, esse termo fica secante ao quadrado de θ
passa para lá o 1 negativo menos 1. Isso tudo integral em dθ. Então, a gente vai poder reescrever a integral da secante ao cubo de θ dθ é igual a secante de θ vezes tangente de θ. Aqui a gente vai fazer a distributiva e separar integrais. Ó. Aqui vai dar secante de θ vezes secante ao quadrado, fica menos a integral da secante ao cubo de θ dθ, que eu falei para vocês que é a regrinha do looping. Esse secante é o que a gente quer calcular, então esse termo vai voltar para o outro lado. E aqui a gente tem menos com menos, fica mais a integral da secante de θ dθ. Então, esse termo vem para esse lado, fica 1 com mais 1, fica 2 vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ igual a secante de θ vezes a tangente de θ. Aí a gente vai ter aqui a integral da secante de θ, que teria que fazer aí por substituição, multiplica em cima e embaixo por secante de θ mais tangente de θ, e a gente vai obter o resultado, fazendo por substituição, o ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Então, para resolver aqui, quem não lembra, multiplica em cima e embaixo por secante de θ tangente de θ, e aí a gente vai fazer a regra da substituição, chamando esse termo aqui do denominador de u, e aí derivando vai aparecer o termo de cima, que é secante ao quadrado, vezes tangente de θ, vezes secante de θ, e a integral vai ficar a integral de 1 sobre u, que dá o ln de u, ou seja, o ln da secante de θ, tangente de θ. Agora, isolando esse termo aqui da secante ao cubo, a gente tem secante ao cubo de θ, dθ é igual, passo 2 dividindo, igual a meio da secante de θ, tangente de θ, mais o ln aí do módulo da secante de θ, mais tangente de θ, como é de forma indefinida, mais uma constante, tá? Então, esse é o resultado da integral secante ao cubo. Agora, vindo aqui, né, na nossa integral, que é a integral que a gente quer calcular, a gente vai ter aí que a integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo de θ dθ é igual a meio da secante de θ vezes a tangente de θ mais o ln da secante de θ mais tangente de θ, tudo isso daí variando de 0 a π sobre 4, tá? Que aqui tem os limites. Então, substituindo, a gente vai ter que vai ser igual a meio, aí, da secante, primeiro substitui o limite superior, secante de π sobre 4, vezes a tangente de π sobre 4, aí vamos ter mais o ln do módulo da secante de π sobre 4, mais a tangente de π sobre 4. Fecha. Aí vamos ter o meio, deixa em evidência, aí fica menos a secante, agora fica o limite inferior. Então, secante de 0 vezes a tangente de 0, aqui era positivo, fica negativo, menos o ln da secante de 0, mais a tangente de 0. Tudo isso daqui fecha o módulo, fecha aqui. Agora a gente aí calcula, né? A tangente de 0 é 0, a secante de 0 é 1. O ln de 1 dá 0, então todo esse termo zero. A tangente de 0 é 0 e a secante de 0 é 1. Todo esse termo, 0 vezes 1, dá 0. Aí aqui, a tangente de π sobre 4, de 45, é 1. A secante de π sobre 4 é raiz de 2. A tangente de π sobre 4 é 1. A secante de π sobre 4 é raiz de 2. Então, a gente vai ter que a integral lá de 0 a 1 da raiz quadrada aí de x quadrado mais 1 dx, que era a integral que a gente queria lá no começo, vai ser meio.
Aí aqui que multiplica raiz de 2, né? Vai ficar raiz de 2 vezes 1, mais o ln, como ali é positivo, a gente escreve o ln da raiz de 2 mais 1. Esse é o resultado da integral que eu procuro. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!